Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, semana importante aí pro Corinthians. Tem decisão da Copa do Brasil, né, o jogo da volta aí contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. A gente pega o Internacional fora de casa e já na terça que vem, Corinthians e Boca Juniors fora de casa. Certo, família? Então já peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, @John do Timão. Já dá aquele salve lá no John, tamo junto. E é isso, família. Vamos aí para o nosso giro de notícias. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Primeiramente, família, vou passar aqui para vocês a nossa agenda da semana, tá? Para quem quiser acompanhar aí tudo sobre o Corinthians, tá? Ontem à tarde tivemos o nosso treino no CT, normal, tá? Treinamento à tarde aí do Vitor Pereira. Hoje à tarde tem novamente um treinamento, tá? Então treinou ontem à tarde, hoje à tarde, para amanhã enfrentar aí a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o elenco vai treinar também à tarde, certo? Mantém treinamento segunda, terça, joga quarta, treina quinta à tarde. E aí na sexta, o treinamento é de manhã, porque a equipe viaja na sexta à tarde para Porto Alegre para enfrentar o Internacional no sábado, tá? No sábado às 7 horas da noite. Na sexta também tem jogo pela Liga Nacional de Futsal, tá? Lá em Sorocaba, Magnus e Corinthians, às 8 horas da noite. Então, para quem acompanha aí Futsal do Timão, já fiquem atentos também. Já falei no sábado, Internacional e Corinthians, às 7 horas da noite, pelo Brasileirão, tá? E no domingo, treinamento à tarde, tá? Treinamento à tarde da nossa equipe. E às 3 da tarde tem Crespon e Corinthians, tá? Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, lá em Ceilândia, tá? No Distrito Federal. Então, rapaziada, tem jogo da Copa do Brasil, tem jogo do Brasileirão, tá? Isso no masculino. No feminino também tem jogo do Brasileirão. E o futsal nosso também joga pela Liga Nacional. Então semana cheia aí pra gente, semana decisiva, semana importantíssima. Vamos pra cima, vai Corinthians, rapaziada. E aí ainda falando um pouco sobre o jogo contra o Bragantino, tá? A nossa vitória nos garantiu aí os 3 pontos, a liderança isolada. Na coletiva de imprensa, o Vitor Pereira falou um pouco sobre essa vontade, esse DNA corintiano dentro de campo. Naturalmente, sou um treinador que gosto do bom futebol. Gosto de ver um futebol de qualidade, mas sou muito competitivo. Essa sequência de jogos não nos permite jogar sempre com grande qualidade. Viajamos para Cali, tivemos jogo, viajamos para cá. Quando olho para a Premier League, vejo uma semana carregada, na outra eles limpam. Aqui tem um calendário que não defende o bom futebol. Não defende os bons jogadores, pois as lesões sempre vão aparecer. E com base nessa necessidade de enfrentar o calendário, é normal ter oscilações. Quando não temos a qualidade, temos de ser competitivos. Então assim, foi o que aconteceu. O Corinthians foi competitivo. Foi competitivo lá em Cali, contra o Deportivo. Foi competitivo contra o Bragantino. Só não venceu as duas porque a gente perdeu um monte de gol lá na Colômbia. Se não era para vencer as duas partidas. As duas, tá? Não vencemos, conseguimos vencer aí só o Bragantino, mas, naquilo que a gente fala, ter uma sequência. O Corinthians não levou gol. O Corinthians vem mantendo aí essa pegada. E aí, para mim, tá de parabéns o Vitor Pereira. Outro comentário dele foi: nós, quando não jogarmos com a qualidade que pretendemos, temos que ser competitivos. Estamos criando esse espírito. Quando não dá na qualidade, dá na raça. Isso é impressão digital do torcedor do Corinthians. Quando não pode na qualidade, tem que se deixar tudo em campo para garantir os 3 pontos. Gosto de jogar muito bem, mas não gosto de jogar muito bem e perder o jogo. Prefiro jogar bem e ganhar. Quando não dá para jogar bem, prefiro apenas ganhar. Isso é criar um espírito competitivo em que os 3 pontos têm que ser discutidos até o final do jogo, e foi o que fizemos em Bragança. Ele elogiou também a equipe do Bragantino, tá? Falou aí que o Red Bull estava muito tempo sem perder em casa, tá? Isso é um ponto que a gente tem que ressaltar, tem que valorizar, tá? Ele falou sobre a questão das bolas aéreas do Bragantino, que eles têm muita força nisso, por isso que ele colocou os jogadores mais altos e tudo mais. Então assim, foi muito importante essa vitória. E aí ele explicou essa estratégia que ele montou para segurar o placar, quando ele coloca os 3 zagueiros.
Depois do gol, sabíamos que o Jadson ia encaixar na linha de trás, com os dois zagueiros abertos, iam colocar os jogadores na nossa linha e fazer os cruzamentos. Então ele recua o volante dele para jogar como um terceiro zagueiro e empurra os laterais, certo? Desce o volante e empurra os laterais. Para quê? Fazer a bola na área, dos dois lados, certo? Primeira vez na minha vida que coloco dois zagueiros, mas é assim. O Bragantino começou a jogar a bola fatiada no lateral esquerdo, íamos ganhando a primeira bola, mas o Rafael é baixinho, estávamos a bater com um jogador de 1,85 e outro na zona dele. O que fazer? Fechar o lado e fechamos com o Robson Bambu e a equipe equilibrou. Quando não tivermos em dia de qualidade, a raça tem de estar lá dentro e levamos os 3 pontos, fomos pragmáticos. Pô, então o Vitor Pereira falando que, pô, pela primeira vez ele colocou 2 zagueiros num jogo, certo? Já havia colocado o João Vitor para fazer a linha de 3 zagueiros, mas manteve o Rafael Ramos. A linha de 3 zagueiros era para quê? Fazer a cobertura dos laterais. O Raul Gustavo foi para cobrir o Bruno Melo, você ainda tem o Gil e o João Vitor dentro da sua área. O Gil veio cobrir o Rafael, você tem o João Vitor e o Raul Gustavo do outro lado, certo? Sempre balançando. Só que, nas bolas aéreas, o Rafael Ramos estava sofrendo. O que ele fez? Tira, coloca o Robson Bambu e deixa o time jogar. Quero saber, rapaziada, a avaliação de vocês aí sobre a vitória do Corinthians. Bom, agora para quem gosta de dados, né, dessa análise assim, mais matemática, o Corinthians teve o melhor início de Brasileirão desde o ano que a gente foi heptacampeão brasileiro, tá? E aí, eu já desafio vocês a procurarem alguém que tem mais títulos que o Corinthians no Brasileirão. Brasileirão, viu? Não é Taça Robertão, não é? Ai, tá com 4 títulos, ganha 1, vira 9. Só procura um pouquinho. Desde o hepta, né, que foi no ano de 2017, o Corinthians não teve inícios tão bons assim no Brasileirão. Em 2017, após 5 partidas, a gente tinha 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate. Atualmente, a gente tá com 12. 4 vitórias e 1 derrota, então 1 ponto só de diferença. Nos outros anos, nossa melhor pontuação foi em 2018. A gente tinha 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eram 10 pontos aí. Depois a gente conquistou 8, 5 e ano passado 5 também. Em 5 rodadas o Corinthians estava com 5 pontos. No ano passado. Esse ano em 5 rodadas está com 12 e é líder isolado. Pô, John, mas é a 5ª rodada, eu concordo, sempre vou concordar. Mas o início é, pô, sensacional. Sensacional, para aquilo que a gente imaginava. O próprio William comentou o seguinte: ainda é cedo, temos de ser humildes e de ter pés no chão. Não ganhamos nada, é só o início, mas é muito importante somar pontos. Vamos seguir assim. É isso que eu tô falando. Não é que, então o Corinthians é campeão brasileiro. Não, não é isso. É importante somar pontos, sempre. Sempre, sempre, sempre. Ainda mais com vitórias. Contra um Bragantino, que lá no Nabi Abichedid é muito forte. Muito, muito. O Bragantino ano passado terminou na frente do Corinthians. Classificou direto para a Libertadores. Então a gente ir lá, vencer os caras lá, é muito, muito significativo. E, cara, vejo um futuro muito bom pro Corinthians. No comando aí, né, do Vitor Pereira. Quero saber a opinião de vocês. E aí, até em cima de um pouco desse raciocínio que eu tive, eu vi um comentário do Neto, tá? Como já falei, tem muita gente que concorda, discorda com o Neto. Vez ou outra eu trago aqui algumas observações dele. A última foi o seguinte: o Vitor Pereira vai ser ídolo do Corinthians e já fez o time jogar. É um time que está com defesa, meio campo e ataque. Está composto, está certinho. Ele conseguiu fazer em determinados momentos Renato Augusto ser um volante, depois vai para meia. Ele conseguiu fazer o Rafael Ramos, que é um lateral direito, meteu 4 zagueiros, faz 4 jogos que o Corinthians não sofre gol. Sabe quem fez isso? O Vitor Pereira, os treinamentos dele. Há muito tempo o Corinthians não tinha um comandante. Há muito tempo era uma bagunça. Aí vem um cara sério. Posso até não concordar com substituições e mexidas. Eu não concordei dele tirar o William e o Renato no jogo contra o Deportivo Cali. Mas os dois jogaram pra caramba contra o Bragantino. Será que ele não pensou isso? Se eu colocar os dois nesse jogo, perco eles contra o Bragantino. Tem que ser essa a ideia também. E aí, Neto, é exatamente isso que eu falei pros torcedores. Pô, o Vitor Pereira veio na coletiva e falou: o William só podia jogar 30 minutos. Você quer que coloque o cara no início do jogo como titular, chega a 30 na primeira etapa, você tem que tirar. Renato Augusto a mesma coisa. O que ele fez? Poupou os caras, colocou na reta final para dar aquele gás, né, aquele sprint. O Corinthians criou oportunidades para vencer. Então, para mim, a estratégia dele deu certo.
Não alcançou o resultado que a gente queria, tá? Obviamente, a gente queria a vitória. Mas a estratégia dele, a gente tem que entender que deu certo. O Corinthians criou para fazer gol e não concluiu corretamente, tá? E aí, ele vem com os jogadores recuperados. O William fez a partida inteira contra o Bragantino. O Renato fez quase que a partida inteira, certo? A gente teve os jogadores inteiros. Ele fez essa gestão com o Maicon. Maicon, vem cá, banco. Entrou no segundo tempo. Colocou o Cantígio do Queiroz. Assim como o do Queiroz já tinha ficado no banco em outras partidas. Tá? Então ele tá fazendo essa gestão. Tá? E aí eu concordo com o Neto. O Vitor Pereira tem potencial para ser um excelente técnico aí à frente do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, outro jogador importantíssimo para nossa equipe aí no ano de 2021 e 2022 foi o Renato Augusto, autor do gol da nossa vitória aí contra o Bragantino. Já tinha feito um gol neles, né, no ano passado, aquele gol que recebe o passe do Fábio Santos, corta para dentro e bate, faz um golaço, certo? O Renato Augusto igualou ao número de partidas dele do ano passado. Chegou ano passado, em 2021, fez 21 jogos. Teve 4 gols e 1 assistência, então 5 participações diretas para gol. Esse ano ele tá também com 21 jogos, 3 gols e 2 assistências. O mesmo número, 5 participações. Um gol a menos, mais uma assistência a mais. Então assim, o Renato conseguiu manter a média dele, continua sendo um jogador decisivo, só que a gente tá vendo que precisa fazer essa gestão de elenco. Aquilo que a gente falava no ano passado. Pô, o Corinthians no primeiro tempo joga, aperta, marca, tal. No segundo tempo, desmancha. Quantas e quantas vezes a gente não viu isso no ano passado? Por quê? O time estava mal fisicamente. Sabe quando o Corinthians vai estar bem fisicamente? Junho. Metade pra frente de junho, mais ou menos. Que o time vai estar ali, ainda não no ápice, mas vai estar em condições dos jogadores jogarem quarta, domingo, quarta, aí descansa um. Pelo menos uma sequência ali de 3 jogos, entendeu? Esse que é o ponto principal para mim. O Renato Augusto, como o próprio Vitor Pereira falou, quando tem qualidade, o Renato Augusto tem que ser gerido. Quando está bem, joga num nível altíssimo, mas quando está cansado, tem dificuldades. Temos que gerir da melhor forma para evitar lesões. Renato Augusto é um cara com a idade avançada, só que é um cara que de uma qualidade técnica, de uma visão de jogo diferenciada. Então assim, se o cara tá bem fisicamente, ele eleva o nível do Corinthians, independentemente da partida, tá? Independentemente da partida. Pô, às vezes ele não tá naquele dia dele, mas uma bola que ele domina certo, tem uma visão, acha o companheiro, o Corinthians criou uma boa chance, tá? Foi assim contra o Deportivo Cali. Contra o Deportivo Cali foi assim. Ele entrou na reta final, 2, 3 passos, o Corinthians criou 2, 3 chances, tá? Então assim, o Renato Augusto, eu estou 100% de acordo com o Vitor Pereira nessa gestão de elenco e ele vai nos ajudar muito. Tenho certeza que ele vai ultrapassar essas marcas aí do ano passado. Vai ser uma excelente temporada dele. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora uma polêmica aí né, que tá rondando as redes sociais no dia de ontem, né? Que eu vi ontem. Acabou o jogo, Bragantino e Corinthians. O Vitor Pereira saiu abraçando os jogadores. Foi pra abraçar o Roger Guedes. E o Roger Guedes saiu meio tipo, tô nem aí. O Roger Guedes veio que deu uma olhada assim pro Vitor Pereira. O Vitor Pereira abraçou o Roger nem virou pra abraçar ele e saiu andando. Já criou-se uma polêmica, tá? Já criou-se uma polêmica nas redes sociais e tudo mais. Ai, Roger Guedes não tá nem aí pro time, Roger Guedes isso e aquilo e tal. Cara, eu não vou me apegar a um vídeo de 5 segundos, de uma tentativa de abraço, Eu tô me apegando ao campo, às atuações do Roger. Dentro de campo, o Roger não está sendo o jogador que a gente espera que ele seja, que ele tem potencial para ser. De dar um pique, de correr, de tentar, de ir. O que eu já entendi, o Roger Guedes é um jogador mimado. Só que o Corinthians está numa fase que não tem como ficar mimando o jogador. E eu já falei pra vocês, o Roger Guedes de ponta esquerda, enquanto tiver o William, não joga.
Ah, pode entrar um jogo ou outro nesse rodízio, beleza. Mas na hora que acertar o time, ponta esquerda do Corinthians é o William. Ah, mas não pode pôr o William na direita? Pode, mas o William prefere jogar pela esquerda. Prefere jogar pela esquerda. Assim como o Roger prefere. Ah, o Roger pode escolher o lado que ele quer jogar, o William não. O William prefere pela esquerda. E quem tem mais qualidade, o William ou o Roger? A carreira dos dois tá aí. O desempenho dos dois tá aí. Tá? Ah, mas o William não tá fazendo gol, o Roger é o artilheiro da temporada. Beleza, concordo. Nisso daí são números, ok. Mas desempenho, vontade, qualidade, o William tá muito superior. E aí eu, se sou o Roger Guedes, falo, irmão, o William ali tá embaçado pra mim, né? E se eu tentar jogar na direita? Quem que é a concorrência dele na direita? Mosquito, Mantuan, Adson. Vocês estão entendendo? Por que o Roger não chega e fala, ô Vitor, vamos tentar eu jogar na direita? Vez ou outra eu inverto com ele no jogo, mas quero tentar. Porque ele falou que não gosta de jogar como referência, tá? Isso aí ele já foi testado e tudo mais. Era a tática do Corinthians, jogar com um jogador mais leve à frente. Mas o Roger parece que não quer, que tá sem vontade, vai, não vai. Eu, se sou o Roger Guedes, peço para jogar na direita. Tento, pelo menos. Tento, tá? Então, assim, muita gente tá achando que é uma polêmica, que é tudo mais. Eu estou apegado ao que tá acontecendo no campo. Todo mundo foi poupado, todo mundo tá jogando, todo mundo teve e está tendo oportunidade. Cabe aos jogadores abraçar. Cabe aos próprios jogadores, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, família. O nosso presidente também, o Duílio Monteiro, comentou, falou, ó, não vi nada demais, Roger é um grande jogador, nosso artilheiro na temporada, fez grandes jogos, não tem nada além disso. Assim como não jogou um jogo, outros não jogaram. Isso faz parte e o Vitor Pereira tem deixado claro que ele não vem poupando, mas gerenciando e muito bem todos os jogadores, para deixá-los inteiros para os campeonatos. É isso, tá? É isso. O Duílio meio colocou panos quentes ali, tem gente que ainda acha que o clima tá estranho. Pra mim, não vou tentar criar polêmica em cima disso, tá? Mantém a equipe do Corinthians, líder do Brasileirão, vamos pra cima. E a dica minha é pro Roger, tá? É pro Roger. Começa a correr, começa a se dedicar um pouquinho mais, que você tem espaço no time. Se começar com birra, não quero, não sei o que, aí vai ficar complicado. Porque a hora que a torcida do Corinthians parar e falar, ô Roger, acabou a graça. Acabou o mimimi quais. Vamos correr. Aí ele vai entender o que é a pressão da fiel torcida. Aí vai ficar difícil pra ele. Entendeu? Aí vai ficar complicado. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vim pedir aqui pra quem não for inscrito, se inscreva, deixa o like, certo? E vamos pra cima. Rapaziada, o zagueiro Felipe Santana, ex-Borussia Dortmund, Atlético Mineiro também, usou as instalações do Corinthians recentemente, que ele fez uma cirurgia aí no joelho, certo? Tava lá, e foi assim que o Vitor Pereira chegou ao Corinthians. Os dois já trabalharam no Olympiacos, foram campeões gregos e tudo mais. E o Vitor Pereira falou pra ele o seguinte: Felipe, vim pra cá porque me ofereceram um projeto maravilhoso e eu estou muito feliz. E aí o Felipe Santana falou que explicou bastante pra ele sobre o Corinthians, qual região que ele pode morar e tudo mais, aquela conversa mais informal. Só que o Felipe Santana deu algumas dicas pra ele. Ele falou que tentou explicar um pouco do que era a paixão corintiana. Vitor, aqui você vai pegar uma torcida totalmente diferente das que você já trabalhou. Por mais que a gente tenha passado pelo Olympiacos e você ainda trabalhou no Fenerbahçe, aqui o couro come. No Corinthians, o filho chora e a mãe não vê. Aqui, o jogo de futebol é como se fosse uma religião. O brasileiro discute, ama e não troca. E o corintiano é fanático. Aqui você vai encontrar uma torcida louca, apaixonada e que apoia até o fim, independentemente do resultado. Mas, se não vier resultado e acharem que o time tá com corpo mole, aí vai haver muita pressão. Aí ele falou que o Vitor perguntou, né, como funcionava e tudo mais. Ele falou, se o bicho pegar, vão fazer protesto na frente do CT. É coisa grande, muito grande. E aí ele falou que acredita que nessas poucas semanas dele aí de Corinthians, ele já entendeu um pouco, né, que a torcida já visitou o CT também, na época das derrotas aí nos clássicos e tudo mais. E é isso, rapaziada. Pra mim, o Felipe Santana acertou, explicou como é a nossa torcida, explicou que, independentemente do resultado, nossa torcida vai apoiar.
Agora, falta de vontade é outra coisa, é outra história. E por fim, o Felipe Santana deu algumas características do trabalho do Vitor, tá? Aí mais para nossa torcida entender um pouco. Ele falou, ó, o Vitor era muito intenso dentro e fora de campo e está demonstrando isso no Corinthians. Ele é inteligente o suficiente para entender os atletas que tem na mão e saber a maneira que vai jogar. O jogo dele sobrecarrega bastante a equipe, porque joga com linha alta, com pressão e com a bola no pé propondo o jogo. Isso é cansativo e você precisa rodar o elenco, e ele está rodando sem medo até achar as peças que poderá contar efetivamente. É isso, ele está rodando sem medo. Ah, não tá bem fisicamente, já vou trocar, já vai trocando, Ah, mas é o Willian, é o Roger. Não importa, não importa. Não tem time titular, até o momento não temos, tá? E aí ele falou que um pouco da cultura, né, da torcida brasileira para a torcida portuguesa. Ele falou que aqui a gente gosta dos resultados imediatos, por isso que tem muita pressão. Lá o pessoal dá mais tempo para trabalhar e tudo mais. Mas é isso, rapaziada. Pra mim, gostei bastante dessa entrevista do Felipe Santana, tá? Demonstrou que é o Corinthians, falou um pouco do Vitor também, tá? E é isso. Então, o Vitor Pereira, assim que ele chegou, conversou com um conhecido dele, né, do futebol grego, e entendeu como funcionava o Corinthians. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!